Bom, aí, como a gente está falando de perdas, vocês podem me perguntar assim, falar, professora, como que eu vou medir a sudorese do paciente? Ou como que eu vou medir a respiração do paciente que está perdendo? Fiquem tranquilos, tá? Cada instituição tem um protocolo, tá bom? Para mensuração, por exemplo, de fezes. Imagina como que você vai verificar a quantidade de água de um paciente que está, por exemplo, com diarreia e vazou fora da fralda, por exemplo. Né? A gente sabe que RNs, que UTI neonatal, a fralda é pesada, né? Isso aí a gente sabe que, né, a pesagem da fralda é bem eficaz, mas com adulto é um pouco mais complicado, né? Por quê? Porque às vezes extravasa para fora da fralda, tem toda aquela, né, aquela questão de dificuldade de mensuração. Então, as instituições, elas meio que estabelecem, né, um padrão, né, para a questão de separação mesmo, de como que vai ser verificado cada coisa, tá? Tem locais que os médicos, eles apenas querem que vocês coloquem a consistência das fezes, tá? Tem locais que a mensuração é em cruz, tem local que o médico, ele não faz questão de verificar a fezes, por exemplo, a sudorese, ele quer mais o que é líquido de fato, tá? Ele fala, não, eu quero saber o que entrou de medicação e o que saiu de líquido, dreno, diurese, isso varia, tá? Tudo é uma questão de adaptação quando a gente entrar no local de trabalho, tá bom? Mas, só para vocês terem mais ou menos uma noção, com relação às cruzes, né? Vocês já devem ter ouvido falar do esquema de mensuração de cruzes. Então, uma cruz, tá? No caso da sudorese, equivale a 1 ml. Tá? Gente, você pegar 1 ml na sua mão é complicado, né? Você pegar uma seringa, tirar 1 ml e espirrar na sua mão. Você passa na palma da mão, 1 ml mal dá para molhar toda a palma da sua mão. Então é bem complicado. Ah, o rosto tá suado, 2 cruzes, né? Ah, a sudorese ela tá mais difusa, né? Mas ela não molha a roupa, né? O paciente tem transpiração, mas não chega a umedecer a roupa. Agora, não, a sudorese está molhando a roupa. Eu vou atribuir 3 cruzes, tá? Então, esse é um exemplo que vocês podem vir a se deparar quando vierem a trabalhar, por exemplo, em UTI. E aqui a gente faz esse esquema, a gente verifica a sudorese e verifica em cruzes, tá bom? As eliminações, né? A diurese, evacuação e expectoração. Pequena quantidade, 2 cruzes, média quantidade, 3 cruzes e 4 a gente consideraria aí como grande quantidade. Isso a gente vai pegando, né, ao longo do trabalho, né? Então, você conversar com o seu colega, conversar com a sua gerente, tá tendo esse contato com essas verificações é muito importante, tá? Aí, mais algumas informações. Para cada 5 incursões respiratórias, né? O meu aqui pulou para baixo, né? Enfim. Incursões respiratórias né? Aumentadas acima de 20 incursões respiratórias por minuto, o adulto perde 200 ml de água nas 24 horas. Aí você fala, nossa, professor, eu vou ter que calcular isso? Muitas vezes nós da enfermagem, o técnico de enfermagem principalmente, acaba não tendo que fazer isso, tá? Isso normalmente é o médico ou o enfermeiro que faz, mas é para vocês terem mais ou menos uma noção de quanta água a gente perde para a respiração, tá? Para cada 1 grau Celsius acima de 38 graus Celsius, o adulto perde 100 ml de água nas 24 horas e acima de 38,5 ele perde 500 ml. Então observem que aqui, ó, é o dia inteiro, tá? São 24 horas que eu tô contando. E o que que acontece? As informações, elas são casadas, né? Observem que o médico, né, ou o enfermeiro, quando for fechar o balanço, mas principalmente o médico, quando for fazer a avaliação, ele nunca vai olhar só o balanço hídrico. Ele vai olhar o balanço, vai olhar sinais vitais, ele vai olhar uma série de outras coisas. Os dados, eles se complementam, tá? No caso aqui, ó, drenagem de fístulas ou do dreno de Penrose, né? Então a gente vai ter uma cruz quando a drenagem molhar o centro da gaze, 2 cruzes quando molhar a gaze inteira e 3 cruzes, né? Deixa eu tirar minha janelinha daqui de cima. Aqui. Peraí. Aqui. E 3 cruzes quando
molhar a gaze inteira e ainda escorrer, né? Ou quando a gente coloca a bolsa de colostomia e mede o líquido drenado, tá bom? Se vocês não lembram do dreno de Penrose, ele é aquele que parece uma bexiguinha, aquela bexiga que a gente usa para fazer aqueles cachorrinhos em festa de criança, tá? E medir o vômito sempre que possível. Então, são só algumas informações, tá? É válido a gente guardar essas informações e ir adaptando de acordo com o local que a gente for trabalhar, tá?